e o Poder Judiciário. Quer dizer, a Secretaria do Meio Ambiente ela fará um excelente trabalho se ela combater as infrações administrativas ambientais. Mas por que existia essa expressão lá, Departamento de Combate ao Crime Ambiental? Exatamente por conta desse apelo, assim, vamos dizer, midiático em relação a isso, e isso gera assim, muitas confusões, porque se a gente sair do ponto de vista puramente jurídico, não é que o crime é um ato típico, punível, né? A gente sair disso e a gente for para um lado assim, mais sociológico, mais, de certa maneira, até mesmo político, vamos ver que o crime ambiental, o crime, em maneira geral, né, e o crime ambiental ele também entra um pouco nessa conotação, o crime é aquilo que a sociedade considera, vamos dizer assim, do ponto de vista que a sociedade considera o ato mais negativo, né, a coisa mais absurda, mais pesada. E aí, para que a gente falar num crime ambiental neste sentido, nesse sentido de algo muito negativo, algo que a sociedade tem um juízo de reprovação alto, é importante que essa ideia de proteção ao meio ambiente seja uma ideia espalhada pela sociedade como um todo, porque senão ela não vai admitir esse conceito ambiental. Há uma jornalista que trabalhava no Globo, ela fez uma matéria há uns 2 anos atrás, ou 3, e até me entrevistou para essa matéria sobre crimes ambientais. Bom, então ela fez uma pesquisa e ela chegou à conclusão que no Brasil só tinha preso pelos chamados crimes ambientais pequenos pescadores, né? Esses que tinham sido presos por pequenos crimes ambientais. Não havia, vamos dizer assim, ninguém cumprindo pena por crimes realmente graves contra o meio ambiente. Também chamo a atenção de vocês para um fato muito curioso, e vocês poderão ver isso fazendo a comparação entre o Código Penal e a Lei 9.605, que o crime de poluição simples, a pena que a Lei de Crimes Ambientais, ou a Lei 9.605, atribui ao crime de poluição é exatamente igual ao crime de furto. Então, quer dizer, um batedor de carteira. A pena do sujeito furtar a carteira de uma pessoa é igual à pena do crime de poluição simples. Então, o que a gente pode ver com isso? Que, de fato, não há, sim, uma grande preocupação com esse problema criminal, né, na área do meio ambiente, porque provavelmente a sociedade não considere que isto seja atentados ao meio ambiente sejam de fato muito graves, embora a gente também precisa reconhecer que nos últimos anos a gente, vamos dizer assim, tem melhorado essa questão quer dizer, tem melhorado, a expressão não é muito adequada, mas, vamos dizer, a sociedade tem considerado mais graves coisas que fazem mal ao meio ambiente, ou seja, a ideia de um crime contra o meio ambiente ela está ficando mais presente na sociedade. Entrou uma pergunta aqui, professor Paulo, o senhor vai falar sobre maus-tratos aos animais? Provavelmente a pessoa que fez essa pergunta, porque apareceu aqui e eu não vi o nome, provavelmente a pessoa que fez essa pergunta chegou aqui um pouquinho atrasado. O que eu falei? É que nós estamos tentando dar uma ideia geral sobre as questões de crimes ambientais e tal. Mas, provavelmente, nós vamos precisar de mais, porque hoje isso não estaria, em princípio, contemplado aqui. Mas eu estou vendo que há e até para a felicidade minha,
há uma, vamos dizer assim, uma procura grande por esse tema dos crimes ambientais. Vamos ver como é que a gente caminha aqui e tal. Seria interessante também as pessoas irem mandando aí as suas notinhas e tal, porque depois a gente faz uma apuração e vê como é que a gente leva isso adiante. Tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Agora, qual é a grande modificação que nós temos atualmente em relação a esse problema de crime ambiental? A grande modificação, na minha maneira de ver, é que a Constituição brasileira, em dois momentos, ela incorporou uma figura que, para o direito de tradição como o nosso, romana, de tradição romano-germânica, não é uma coisa tão clara, tão simples. Isso já não ocorre da mesma maneira no direito de tradição anglo-saxônica. O que é? É a ideia de criminalização da pessoa jurídica. Não é? A tradição romano-germânica, quando ela vai para a questão criminal, ela diz assim, a pessoa jurídica não pratica crime. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é que a pessoa jurídica é uma ficção, portanto, ela não age de forma própria, e quem pratica crime, se é que pratica, são os seus diretores, os seus responsáveis, e não a própria pessoa jurídica. Mas, na tradição jurídica anglo-saxônica, já pelo menos desde o século XIX, essa pessoa jurídica criminosa, ela é tranquila, ela não tem nenhuma dificuldade. Tá? Então, isso no artigo 173 da Constituição Brasileira, lá no parágrafo 5º, está escrito lá que a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando as punições compatíveis com a sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Bom, aí dirão assim, mas professor, o senhor acabou de ler aí o contra a ordem econômica e financeira, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Tem a ver que a questão ambiental, em primeiro lugar, ela faz parte dessa ordem, ela está ligada à ordem econômica, né? As pessoas que acompanham aí o nosso trabalho sabem que o direito ambiental ele se divide em três partes, né? Uma parte econômica, uma parte humana e uma parte propriamente ecológica. Mas, lá no artigo 225, nós temos o parágrafo 3º, que diz que, quando ele vai tratar das responsabilidades, ele diz aqui, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Então, a própria Constituição, ela estabeleceu, lá no artigo 225, parágrafo 3º, a possibilidade dessa imputação criminal a uma pessoa jurídica. Mas aí nós temos que voltar lá no 173, né, no parágrafo 5º do 173, que essa imputação criminal ela tem que levar em conta as características próprias da pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu não posso aplicar uma pena de prisão à pessoa jurídica. Não tem como. E tem um fator que explica um pouco algumas das dificuldades da Lei 9.605. Se vocês pegarem a Lei 9.605 e examinarem os vetos, o artigo 1º, por exemplo, foi vetado, né? O que é uma coisa muito estranha, porque quando você já veta o primeiro artigo de uma lei, a gente pode imaginar o que vem atrás. Mas o que a gente vai observar é que o projeto de lei que foi para o Congresso Nacional, que acabou virando a Lei 9.605, era um projeto de infrações administrativas contra o meio ambiente.
Ele passou 8 anos dentro do Congresso Nacional e voltou de lá como uma lei criminal, né? Uma lei penal, quer dizer, não só penal, mas administrativa, mas fundamentalmente uma lei penal. Então, o que acontece? Ficou uma norma jurídica com uma quantidade de crimes muito grande, o que não corresponde à realidade, por exemplo, dos outros países, não corresponde à realidade da Europa, não corresponde à realidade das Américas e tal. Então, nós temos uma quantidade muito grande de crime. Então, hoje, para as pessoas que trabalham nessa área de meio ambiente, em consultorias, em órgãos administrativos, órgãos ambientais, nós podemos dizer que a atividade dessas pessoas ela ficou totalmente criminalizada, porque qualquer tipo de deslize, provavelmente ele estará dentro dessa área penal. E aí surge essas coisas que se chama de teoria da dupla imputação. Nós estamos colocando aqui vocês estão vendo aí um slide, e essa dupla imputação ela acabou que a ideia do artigo 3º da Lei 9.605, que está reproduzido aí na tela, esse artigo 3º, o que ele faz? Ele diz que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei, em caso que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou do órgão colegiado no interesse ou benefício dessa entidade. Então, obviamente que a tal atividade criminosa da pessoa jurídica tem que ser no interesse da atividade. O STJ, ele entendeu, ele criou essa chamada teoria da dupla imputação, que significa o quê? Para que haja o crime da pessoa jurídica, não é, da empresa, a empresa só pode ser denunciada criminalmente se conjuntamente com ela for denunciado ou forem denunciados os seus representantes, dirigentes, etc. Então, essa é, vamos dizer, a ideia dessa dupla imputação, não é? Isso é uma jurisprudência predominante no STJ. Mas essa jurisprudência ela foi desautorizada, vamos dizer assim, ou ela não é aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a pergunta é, na dúvida entre o Supremo Tribunal Federal e o STJ, eu fico com quem? Não, nós temos que ficar com o STF, com o Supremo Tribunal Federal, porque cabe a ele, vamos dizer assim, a última palavra, a interpretação maior da Constituição. Só que, nesse caso específico, no qual foi a teoria da dupla imputação no Supremo, ela caiu, tem uma situação peculiar que foi, por alguns motivos técnicos, as pessoas físicas que tinham sido denunciadas, acabou que elas se livraram do processo. Então, a questão que chegou ao Supremo era o seguinte: ou o processo prosseguiria só em relação à pessoa jurídica, ou ele, devido ao fato que as pessoas naturais ou físicas tinham sido, por um motivo ou por outro, afastados daquela relação processual penal, isso implicaria numa extinção total daquele processo. Então, o Supremo entendeu que não haveria necessidade de que a pessoa jurídica, ao ser denunciada, ela precisasse trazer com si pessoas naturais. Mas aí tem uma questão muito complicada, porque é difícil. Primeiro ponto,
Se essa teoria vinga, nós estamos mais próximos de uma sanção administrativa do que propriamente de uma sanção penal, não é? Por outro lado, a gente pode observar que provavelmente aí está se construindo um caminho para, nessas grandes ações criminais ambientais, você acabar afastando as pessoas naturais e terminar apenas denunciando as pessoas jurídicas. Isso poderia ser uma coisa, do ponto de vista de você penalizar a pessoa jurídica que agiu incorretamente, eu acho que nós todos estamos de acordo. Mas quando você afasta a pessoa natural, que também agiu incorretamente, aí nós vamos ter um problema, porque provavelmente, ao longo de alguns anos, isso vai acabar se materializando numa jurisprudência, que é o seguinte: olha aqui, a gente penaliza apenas essas pessoas naturais, essas pessoas jurídicas, deixamos as pessoas naturais de lado, e isso vai fazer com que a gente tenha menos controles, menos rigores, porque, afinal de contas, você vai ter as denúncias mais voltadas apenas para as pessoas jurídicas. Então, isso não é uma questão que esteja totalmente definida pelo STF, porque há um ou dois casos com essa situação, e esse que eu falei para vocês, e que está aí na tela, vocês viram a tela. Tem uma pergunta aqui: não passaria a ser uma responsabilidade penal objetiva? Esse é outro problema. Esse é outro problema. O único país que eu conheço que tem responsabilidade penal ambiental objetiva é a Venezuela, não é? Eu não posso ter uma responsabilidade, pelo menos até hoje, no sistema que nós usamos, eu não posso ter uma responsabilidade penal objetiva. Da pessoa natural, não há dúvida. Mas, com relação à pessoa jurídica, dessa maneira que nós estamos falando, obviamente seria uma responsabilidade penal objetiva. E aí, na prática, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de sanções administrativas aplicadas por um juiz criminal, porque eu também não tenho como botar na cadeia uma empresa que tenha praticado um ato qualquer, ilegal ou não. Tá? Há um slide que vai circular aí que fala dessa desnecessidade da dupla imputação. Então, essas, vamos dizer assim, são características novas que a Lei 9.605 trouxe, não é? E ela diz aqui, quando a gente pega esse acórdão da ministra Rosa Weber, que é o recurso extraordinário 548-181, ela diz aqui: as organizações corporativas complexas da atualidade se caracterizam pela descentralização e distribuição de atribuições e responsabilidades, sendo recentes, inerentes a essa responsabilidade, as dificuldades para empatar o fato ilícito a uma pessoa concreta. Ela tem razão. Você não tem como, a não ser em situações muito específicas, situações muito especiais, você não tem como, numa cadeia de comando ampla, você identificar, dizer essa pessoa é responsável. Há um acórdão no Supremo Tribunal Federal, que também nós temos aí nessa apresentação, que é um caso da Petrobras, na qual o então presidente da Petrobras foi denunciado criminalmente por um vazamento de um oleoduto do navio. E aí o tribunal disse: olha, não tem como, o presidente da Petrobras, que numa cadeia de comando ele está 10 ou 15 cargos acima daquela pessoa que está lá na ponta, não tem como eu dizer que esse sujeito é o responsável por aquilo, a menos que eu tenha provas que mostrem que ele deliberadamente quis reduzir custos, que ele deliberadamente não tomou medidas de precaução, etc., etc., em benefício da companhia. E, no caso concreto, esse presidente da Petrobras, à época, estava há pouquíssimo tempo no exercício do cargo de presidente, então não teria como se chegar e fazer essa imputação a ele. Seria uma imputação, do meu ponto de vista, completamente injusta e fora de qualquer
coisa mais racional ou razoável, né? Então, são pontos assim da Lei 9.605. Não é? Aí, nesse mesmo acordo, ela diz aqui: a identificação dos setores e agentes internos da empresa determinantes da produção do fato ilícito tem relevância e deve ser buscada, no caso concreto, como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atuaram ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas à sociedade. E ainda para verificar se a atuação se deu no interesse ou em benefício da entidade coletiva. Tal esclarecimento relevante para fins de imputar determinado delito à pessoa jurídica, responsabilização conjunta e cumulativa das pessoas físicas envolvidas. E, não raras oportunidades, as responsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou parcializadas, de tal modo que não permitirão a imputação de responsabilidade penal individual. Pera, o que ela está dizendo aqui, ela tem razão. Mas aí, nós também temos um outro problema. Pelo que ela está dizendo, se torna praticamente impossível a criação de um direito penal, ou pelo menos tal qual nós o entendemos hoje, que é um direito penal essencialmente fundado numa responsabilidade subjetiva. Pelo que ela está dizendo aqui, esse direito penal é impossível com relação à pessoa física, porque em cadeias muito grandes, né, formas complexas de deliberação, várias pessoas tendo que tomar controle de uma série de coisas, nós não teríamos capacidade de fazer isso. Mas aí existe também um outro problema, que é o seguinte: o direito penal, que é um direito muito importante, muito relevante e que precisa ser prestigiado, ele serve, em princípio, para uma série de coisas, e para algumas outras coisas ele apresenta dificuldade. Quando a gente vai fazer a apuração de um crime, o que se busca é identificar um culpado por um ato ilícito. Quando eu vou fazer a apuração de um acidente industrial, o que eu busco é saber o quê? Como aquele sistema funcionou, o que falhou naquele sistema, e tentar estabelecer um mecanismo pelo qual eu evito que no futuro aquele erro, aquele defeito, aquele cálculo mal estruturado, aquele planejamento insuficiente, eles se repitam. Quando nós misturamos a apuração criminal com a apuração industrial, a tendência é que as pessoas que vão dar os depoimentos, que essas pessoas escondam os fatos, porque elas terão medo de sofrer uma sanção penal. Então, essa é uma dificuldade muito grande para resolver esses problemas, né? É um problema complicado, tanto que vocês, não sei se lembram, mas houve uma época aí que houve alguns acidentes de aviação, e aconteceu o acidente de aviação, logo em seguida havia uma apuração criminal, inquérito policial, etc., e isso dificultou muito os órgãos de apuração de acidentes aeronáuticos a trabalharem. Então, saiu uma lei que diz o seguinte: olha, primeiro faz a apuração do acidente e depois se faz a apuração criminal, etc. Isso ajudou muito dentro vamos dizer, dessa visão do problema. Tá? Esse caso que eu tratei aí para vocês, do dirigente de pessoa jurídica, tem um habeas corpus no Supremo, que também consta aí da nossa apresentação. Eu não preciso ler aqui, mas exatamente o que é dito é aquele caso de cadeias
de comando muito complexas e que dificultam você dizer o presidente fez isso porque queria, etc, etc. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, o que acontece? Quando a gente trata de crimes, nós temos uma legislação codificada. Né? Então, nós temos o Código Penal, que é um Código Penal antigo. Eu até vou pedir assim, uma certa paciência às pessoas que são da área jurídica, porque dentro dessa nossa conversa aqui, há várias pessoas que não são da área jurídica. Então, é bom a gente misturar um pouco essa situação. Então, no direito penal, nós temos uma legislação codificada. Então, existe o Código Penal, que a ideia de um código é que ele consiga abarcar todos os pontos, vamos dizer assim, todos os crimes que a gente pretenda que o país tenha. Mas, o direito chamado direito penal ambiental, ele está numa legislação extravagante no sentido de que está fora do código, né? Ela está extra-código, ela está em outro lugar. Então, essa legislação extravagante, ela basicamente, a partir de 1998, é a Lei 9.605, e que é uma lei curiosa, como eu já tinha falado para vocês, o projeto de lei foi para o Congresso Nacional no sentido de ter uma lei administrativa, e ela voltou de lá como uma lei criminal. Então, e é curioso porque o único artigo que fala em responsabilidade administrativa é um artigo muito geral e que deu base ao decreto 6.514, que é mais ou menos uma cópia da legislação criminal, e por isso é que eu falei para vocês também que a atividade ambiental ela acabou se criminalizando. Por quê? Porque praticamente todos os crimes que existem na Lei 9.605, eles se reproduzem no decreto 6.514, que é o decreto de infrações administrativas. Então, qual é uma conclusão que a gente tira? Primeiro ponto, tudo que for crime, em princípio, é uma infração administrativa. Tudo que for, grande parte das infrações administrativas também são infrações criminais. Então, para quem tem uma atividade, vamos dizer assim, mais prática do mundo do direito, trabalha em órgão ambiental, trabalha como advogado, promotor, procurador, policial, etc., sabe que praticamente a cada auto de infração corresponde uma notícia crime ou para o órgão do Ministério Público ou para a delegacia de polícia. Há uma reprodução em paralelo dessa atividade que exige, inclusive, muito cuidado de quem trabalha com isso, porque tem que ficar atento se do auto de infração não foi gerado uma notícia crime. Não é? No âmbito federal, isso é um padrão. Né? Foi aplicado um auto de infração, já sai direto a comunicação para o Ministério Público. Então, essa é a legislação extravagante, está na Lei 9.605. Tudo seria muito fácil se a gente ficasse só na Lei 9.605, mas existem outras leis também que trazem os chamados crimes ambientais, né, que seriam os crimes praticados contra o meio ambiente. Uma muito antiga, né, bem antes da Constituição, é a Lei 6.453, né, que é a Lei de Responsabilidade Civil por Danos Nucleares. Então, essa lei é de 1977. Acontece, mas, professor, afinal de contas, você está falando que é uma lei de responsabilidade civil por danos nucleares,
Mas o que isso tem a ver com crime? Tem a ver que esta lei, embora de responsabilidade civil, ela também tem os chamados crimes nucleares. Aí tem um ponto importante para a gente observar, que é o seguinte: nós tivemos aqui no Brasil, já há alguns anos atrás, ou bastante anos atrás, um episódio que foi o caso do Césio 137, lá em Goiânia. Um cidadão, quer dizer, primeiro, um irresponsável que era dono de uma clínica de odontologia, alguma coisa assim, tinha aparelhos de radiologia e pegou uma pilha de césio, descartou de qualquer maneira, aquilo foi para o lixão, chegou lá no lixão, um grupo de pessoas encontrou aquele artefato, achou que ele fosse interessante, aí começaram a quebrar o negócio, descobriram que ali dentro tinha um pó, aquele pó era colorido, todo mundo começou, aí distribuiu aquele pó para um monte de gente, as pessoas usaram o pó para passar no rosto, para isso, para aquilo, o resultado terminou um monte de gente contaminada e pessoas que morreram, etc, etc. Mas isto não é nuclear. O que se qualifica como nuclear, crimes nucleares, responsabilidade nuclear, etc., etc., é só o que é originário, o que tem por base um reator nuclear. O que é um reator nuclear? É uma fonte de geração de energia nuclear, fonte de geração de eletricidade nuclear. Então, usina de Angra 1, Angra 2, essa usina de Angra 3 que está nesse parto que nunca se consegue, não sabe se termina ou se não termina, isto é nuclear. Então, existem vários crimes, né, que estão lá no artigo 20 e seguintes da lei de crimes nucleares. Essa lei de responsabilidade civil por danos nucleares, ela inclusive tem uma característica muito interessante do ponto de vista da responsabilidade civil, é que ela tem uma forma de responsabilidade totalmente diferente daquela, vamos dizer, que é usual. Ela tem uma coisa que se chama responsabilidade canalizada. Então, toda a responsabilidade pelo acidente nuclear, ela vai diretamente para o operador da instalação nuclear. Mas aí tem também um outro fator curioso, porque muitas vezes a gente ouve falar que a responsabilidade ambiental é ilimitada, etc, etc, etc. Mas a responsabilidade e não admite excludentes. Quando a gente vai na lei de responsabilidade nuclear, por exemplo, ela, como a maioria dos lugares do mundo, salvo o Japão e um ou outro país, ela não admite excludente de responsabilidade, né? No caso do Japão, até motivos óbvios, né? Aquela questão da bomba de Hiroshima e Nagasaki e tudo mais, e depois tiveram até o caso de Fukushima, mas já tinham a lei dessa maneira. Então, os crimes nucleares estão previstos nessa lei, e a lei tem uma peculiaridade também, que é essa responsabilidade civil dita canalizada, que é uma responsabilidade que corre totalmente para o operador da instalação nuclear. Aí, quem perguntou sobre a história dos maus-tratos aos animais, embora a gente não vá falar aqui do artigo da Constituição que fale de maus-tratos aos animais, mas nós temos, por exemplo, uma lei 7.643, de 1987, que proíbe a pesca de cetáceos em águas jurisdicionais brasileiras, né? O cetáceo é o golfinho, a baleia, seriam os mamíferos aquáticos. Essa lei, ela proíbe o molestamento também. E há um caso interessante, porque há alguns anos atrás, na TV, nessa televisão do Silvio Santos,
se eu não me engano, foi em Santa Catarina, resolveram fazer um programa sobre baleia. Então, saíram com o barco atrás da baleia, filmando aquela coisa toda e tal, e um estresse danado, uma confusão. Resultado, terminou todo mundo processado e condenado, né? Por conta desse molestamento de baleia. E aqui, olha só, fica proibida a pesca com qualquer forma de molestamento intencional de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras. A infração disposta nessa lei será punida com pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa de 50 a 100 obrigações do Tesouro Nacional com perda da embarcação em favor da União em caso de reincidência. É porque esse grupo, eles achavam que era uma coisa turística. Ir para perto da baleia, ficar observando a baleia, aquela coisa toda, fizeram isso com uma certa, vamos dizer, com um certo exagero, e foi todo mundo condenado, e tem essa coisa. Diz aqui o acordo. Diz aqui o acordo. Olha aqui. No momento em que os réus tomam ciência de que o fato que visavam a noticiar, o encalhe de uma baleia franca fêmea e seu filho, não ocorria, e animados pela vaidade do sensacionalismo e com diferença em colonidade dos animais, passam a persegui-los com a propulsão da embarcação em franco funcionamento, inclusive passando por cima a tropa dos animais, cometem o crime previsto nos artigos 1º e 2º da Lei 7.643. O tipo penal, ao referir-se ao molestamento intencional, não exige um fim específico de agir, mas apenas conduta dolosa genérica e voluntária, independentemente da portaria 2306 de 90 do IBAMA, determinando, entre outros aspectos, a mantença de distância mínima de 100 metros por parte do operador de embarcação e, no caso de aproximação voluntária do animal, o desligamento do motor. Tais cuidados são atitudes e regras de bom senso. Então, eles foram condenados. Isso é uma decisão do ano 2001. Veja que, assim, nesse caso aqui, nós tivemos, vamos dizer, a justiça funcionou. A justiça funcionou, né? Eles praticaram esse ato, inclusive, isso tem vídeo, é um negócio horroroso. Mas a justiça funcionou, tá? Já no caso do Césio 137, que é o artigo que a gente está colocando aqui, vocês veem que houve uma confusão danada aí, um monte de assuntos e tal. Mas no caso do 137, não é crime nuclear. Aí é um acidente radiológico. Nuclear, o que vem do gerador nuclear, da planta nuclear, radiológico, o que vem de qualquer coisa que se utilize de isótopos, né? Ou radiação ionizante. Máquina de raio-x, de dentista, de médico, etc, etc. Qualquer coisa que ocorra com esses equipamentos é radiológico, não nuclear, né? Se vão me perguntar por que da diferença, não sei dizer, porque não sou físico, não sou dessa área, mas asseguro para vocês que, do ponto de vista jurídico, é assim que funciona. Agora, observem também uma coisa curiosa. Foi feito aí uma espécie de uma linha do tempo, que essa confusão toda começou em 1987 e até 2010 ainda tinha coisa rolando. Cá para nós é um pouco exagerado, né? Nós ficamos com uma situação um pouco além do que seria razoável e de bom senso, tá? E aí, depois, em seguida, tem uma série de decisões e tal que vocês vão poder verificar isso. Um outro tema também que a gente precisa falar um pouquinho sobre ele é o seguinte: quando a gente vai para o direito penal, a ideia do direito penal é que ele só puna aquilo que é relevante.
não é? A sanção penal ela não deve ser utilizada a varrer, ela não pode ser utilizada sem, vamos dizer assim, sem que de fato haja um juízo de reprovação relevante. Então, quando isso não acontece, nós estamos diante daquilo que se chama de crime de bagatela, aquele crime pequeno, aquele crime irrelevante. Aí existe uma pergunta: isso é possível dentro do direito ambiental? A pergunta: é possível isso dentro do direito ambiental? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Não é? Nós podemos, inclusive, há decisões do Supremo, tem uma aqui na tela: pescador flagrado com 12 camarões em rede de pesca, em desacordo com a portaria número 84 do IBAMA e tal. Rei furtivo de valor insignificante, periculosidade, não é considerável do agente e tal. Mas aí nós temos uma outra questão, porque, veja, a lei de crimes ambientais, ela admite que existem crimes, por exemplo, matar animais ameaçados de extinção, é um crime grave, né? Crime grave. Mas a lei admite que aquela pessoa muito pobre, aquela pessoa que faz isso para comer, ela fica isenta de pena. A gente entende, a gente, vamos dizer, em tese, está de acordo, mas quando eu vou para o campo propriamente ambiental, eu posso ter um problema, porque vamos imaginar o seguinte: eu tenho 2 onças de uma determinada espécie, um casal, um macho e uma fêmea. Um cidadão pobre, sem muitos recursos, portanto, em tese, beneficiário daquela norma que isenta de pena pessoas em tais condições, ele mata a fêmea para comer. Na prática, o que vai acontecer? Aquela espécie acabou, porque só tinha um casal. Então, veja que é difícil, quando a gente está falando de crimes ambientais, de proteção ao meio ambiente, é difícil a colocação desses raciocínios tradicionais do direito penal. É muito difícil, não é? Porque, veja, tudo bem, aquela pessoa cometeu um ato ilícito, mas muitas vezes é uma pessoa sem muita instrução, uma pessoa que de fato precisa se alimentar e tal, mas ela foi levada a isso, mas a consequência prática é que de um casal de animais que tinha, ele matou a fêmea e acabou aquela espécie, né? E basta o dia que o macho morrer, a espécie acabou e ponto final. Então, o que a gente pode perceber aí? O que a gente pode perceber é que apenas a persecução criminal ela não vai resolver o problema. Ela não terá a capacidade de resolver esse problema. Então, um caso assim, curioso. Na Europa, existe uma convenção de proteção do lobo. O lobo era uma espécie em extinção, foi criada essa convenção da proteção do lobo, e o lobo, coitado, vocês, não sei se vocês viram aquele filme, que eu acho um filme muito interessante, genial, chamado Deu a Louca na Chapeuzinho. Se não viram, eu recomendo fortemente que vejam. E o filme começa, a avó da Chapeuzinho Vermelho, toda amarrada, o lobo do lado da avó do Chapeuzinho Vermelho,
E entra lá um policial, uma coisa qualquer, e tudo levava a crer que o lobo tinha amarrado lá a avó da Chapeuzinho Vermelho. E a história não era bem essa. O lobo não tinha nada a ver com a história. Né? O lobo não era assim, esse monstro todo. Mas por que tem essa coisa do lobo? Porque todas essas histórias infantis, ou a maioria delas que a gente conhece aqui no Brasil, tirando aquelas de origem indígena, são histórias europeias que vieram para cá. E, em geral, são histórias que eram feitas por camponeses, coisa do folclore local e tal. E sempre houve uma briga muito grande entre pequenos agricultores e lobos, porque a agricultura ia avançando, ia tomando espaço, o espaço natural dos lobos, os lobos, na falta do espaço que eles sempre tiveram, eles passavam a atacar o gado, passaram a atacar aquilo tudo, e gerou essa inimizade aí, vamos dizer assim, tradicional entre agricultores e lobos. O que eles fizeram na Europa para resolver esse problema, né, para poder aumentar a proteção do lobo? Eles passaram a indenizar os agricultores por perdas que eles tivessem de ovelhas, ou vacas, ou outros animais, por conta de ataques feitos pelos lobos. Então, com isso, obviamente que a situação desses pequenos agricultores na Europa é melhor do que aqui no Brasil, mas com isso eles equilibraram, colocando uma proteção econômica para o agricultor, e uma indenização, de forma a que ele pudesse proteger aqueles animais que eles, de fato, têm necessidade de proteger, porque eram ameaçados de extinção. Então, se essas duas pernas não caminharem juntas, nós não vamos conseguir atingir esse grau de proteção que a gente quer. Né? Isso é um fator determinante. Não é? Muito que a gente vê, por exemplo, hoje, se vocês entrarem, por exemplo, no site da Interpol, que é fácil de acessar, se vocês entrarem no site da Interpol, por exemplo, lá tem uma seção enorme, muito interessante, sobre crimes ambientais. Né? Então, eles mostram assim muita coisa de crimes ambientais. Por quê? Eu não sei se eu falei aqui na semana passada, mas o tráfico internacional ilícito de animais é a terceira fonte mundial de dinheiro ilícito no mundo. É o terceiro grande negócio ilícito no mundo. E há quem diga que boa parte dessa confusão, dessa pandemia de coronavírus, etc., etc., tem por origem aqueles mercados na China, muitos mercados até mesmo clandestinos, com grande venda de animais clandestinos e importados ilicitamente, que fizeram essa confusão toda. Por exemplo, vocês poderão encontrar no OECO, que é um site aí ambiental. Eu escrevi um artigo lá muitos anos atrás, chamado Tubarão Também é Gente. Né? E esse artigo, Tubarão Também é Gente, ele trata de um problema seríssimo, que é uma caça, vamos dizer assim, deslavada de tubarões, um negócio completamente absurdo, para roubar, para pegar as barbatanas, que são utilizadas na Ásia como afrodisíacos, etc. Então, por conta disso, eles estão acabando com os tubarões no mundo, e o tubarão, assim como o lobo, é considerado um bandido, e o tubarão não tem nada a ver com isso. O tubarão não tem nada a ver com a história. Não é? Ele está entrando aí de gaiato. Outra coisa, por exemplo, também muito séria, que é fruto de grandes problemas internacionais, é o tráfico ilegal de marfim, né, de elefantes.
Isso levou a um arraso dos elefantes na África, e a grande parte desse marfim vai para a Ásia e principalmente para a China também. Então, também não dá para a gente, quando fala de crime ambiental, não dá para a gente tratar disso sem uma determinada observação que há fatores econômicos muito relevantes dentro disto tudo. Tá? Então, essa é uma visão geral. Se a gente for agora para voltar lá para a nossa Lei 9.605, essa lei ela se divide em 8 capítulos. Né? O primeiro capítulo é um capítulo de disposições gerais, o segundo é o tal da aplicação da pena, e aí tem aquele produto, tem uma questão aí interessante, que é o seguinte: quando se fala das penas da Lei 9.605, a lei, erradamente, não faz uma distinção entre penas aplicáveis a pessoas naturais e penas aplicáveis a pessoas jurídicas. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Foi lá para o Congresso Nacional como uma lei de sanções administrativas, de ilícitos administrativos, voltou como uma lei criminal. Mas eles esqueceram de adaptar essas coisas. Esqueceram de fazer esse tipo de organização. Aí tem uma parte que fala apreensão do produto, instrumento de infração e tal, da ação e do processo penal. Uma coisa que é importante, a gente tem em vista que a maioria dos crimes, dos chamados crimes ambientais, são crimes que, do ponto de vista do direito processual penal e do direito penal propriamente dito, são crimes de menor potencial ofensivo. Então, grande parte desses crimes são resolvidos com uma cesta básica e está encerrado o assunto. A maioria dos crimes, chamados crimes ambientais, é constituída por crimes de pequeno potencial ofensivo. Isso, aí, qual é o argumento para que esses crimes sejam, na sua maioria, crimes de pequeno potencial ofensivo? Eu volto a dizer, eu acho que tem crime demais, eu acho que podia reduzir essa quantidade de crime, tem muito crime, crime demais. Aí você banaliza o crime, e ao banalizar o crime, ele fica impune. Mas, na verdade, o argumento eles são considerados de pequeno potencial ofensivo porque senão os juízes não aplicam. Mas se os juízes não aplicam, por quê? É porque, de fato, ainda, ou pelo menos em 1998, não havia uma consciência muito clara da gravidade dos atos criminosos praticados contra o meio ambiente. Acho que depois de alguns acontecimentos recentes, tivemos aí acontecimentos realmente muito relevantes e muito drásticos, essa questão ela tende a aumentar. Né? Nós temos que ter mais rigor com a punição de atos ilícitos contra o meio ambiente. Até porque um ato ilícito contra o meio ambiente, no fundo, é um ato ilícito contra nós todos, porque nós vamos sofrer as consequências da degradação ambiental. Bom, e aí, no artigo 5º, quer dizer, no capítulo 5, a gente tem, então, propriamente os crimes contra o meio ambiente. Né? Aí, o meio ambiente está dividido em fauna, que são os primeiros, flora, poluição e ordenamento urbano e patrimônio cultural, e os crimes contra a administração ambiental. Esses chamados crimes contra a administração ambiental, vamos dizer assim, são as grandes estrelas da Lei 9.605. Por quê? Porque eles são crimes que, basicamente, se encontram no processo de licenciamento ambiental. E, ao estar no processo de licenciamento ambiental, quem é o cliente desse crime? É a empresa, é o servidor do órgão ambiental, é o consultor da firma de estudos ambientais, da firma de consultoria ambiental. Então, é o terror de todo mundo, são esses chamados crimes contra a administração ambiental.
Já no artigo 70, e principalmente no artigo 72, tem uma menção geral ao que se chama de infrações administrativas, e a partir daí, então, sai o decreto 6.514, e tem história de cooperação internacional, isso praticamente não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, que é o crime ambiental. Mas lembrem-se vocês que aqueles que já estavam aqui na nossa primeira aula, eu tenho procurado fazer isso sempre mais ou menos em 1 hora, porque mais do que isso cansa, né? Então, agora nós estamos chegando exatamente a 1 hora. Vamos entrar na questão dos crimes de poluição, etc., etc. Eu preferia que a gente, aí como eu também tinha dito no começo, talvez a gente precisasse de um direito penal 3, aí a gente pode pegar esses crimes com mais detalhe e também atender aqui o pedido, vamos dizer assim, dos nossos ouvintes, a história dos maus tratos, etc., e a gente trata isso com mais detalhe, porque eu acho que se a gente passar de 1 hora, vai ficando cansativo, e principalmente no momento que agora tudo é online, existe até já estão vendo aí um tal de uma fatiga do Zoom, né? Já tem psiquiatra estudando esse negócio, fadiga de Zoom. A gente pode fazer assim, o que vocês acham aí? Vamos fazer uma rápida enquete. Ninguém está dizendo mais nada. Não, já vi aqui, concordo. Tá? Então vamos fazer assim, gente, só para a gente facilitar. Eu, mais uma vez, quero agradecer a vocês aí a boa vontade de comparecer. Tá? E semana que vem a gente faz outro, e aí entramos mais em detalhe. Aí eu juro para você que esse assunto acaba e a gente parte para outros temas aí, e quem quiser pode acompanhar, tá bom? Gente, então, muito obrigado aí para vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.